A palavra mágica, Carlos Drummond de Andrade. Certa palavra dorme à sombra de um livro raro. Como desencantá-la? É a senha da vida, é a senha do mundo. Vou procurá-la a vida inteira, no mundo todo. Se tarda o encontro, se não a encontro, não desanimo, procuro sempre. E a minha procura ficará sendo a minha palavra. A palavra mágica do Carlos Drummond de Andrade, eu sempre trago no início dessa nossa conversa, porque é exatamente isso que eu procuro. A palavra mágica, a palavra que encante, a palavra que produza encantamento nessas nossas crianças. É verdade que quando eles chegam pequenos, lá na educação infantil, eles chegam com esse encantamento. Eles adoram ouvir histórias, eles adoram a bruxa, o lobo mau, eles adoram os fantasmas, os dragões, eles adoram as nossas histórias. Mas alguma coisa vai acontecendo nesse percurso, e eu e vocês sabemos o que acontece, que vai afastando a criança desse encantamento. Ela vai perdendo totalmente o encanto pela leitura e pela escrita, quando ela mais precisaria estar encantada. Então, nosso curso vai começar com essa reflexão, né, sobre como produzir ou manter, né, alimentar esse encantamento das nossas crianças e jovens pela palavra, pelo contar, pelo narrar-se. A contação de histórias é uma arte milenar, né? É uma das mais antigas atividades humanas. Na verdade, se a gente pensar, há milhares e milhares de anos atrás, os seres humanos eram bastante rústicos, né? Bastante brutos, uma vida dura, uma vida selvagem, né? Pela sobrevivência, uma luta diária pela sobrevivência. Ainda assim, nós tínhamos uma coisa que nos diferia de todos os outros animais. Nós tínhamos arte, nós tínhamos linguagem, nós contávamos histórias. Então, desde tempos imemoriais, existe também a figura do contador de histórias. O contador de histórias era aquele sujeito naquele grupo que, na verdade, ficava responsável por guardar de memória a história daquele povo, a história daquele grupo e recontá-las, né, de uma forma que as outras pessoas que fossem chegando naquele grupo também gostassem de ouvir e não se perdesse. Esse sujeito, que era professor, historiador, né, que era essa figura, ele era a memória viva desse povo, né? Ele era responsável, na verdade, por ser a voz, para ser o narrador, para ser o tradutor e, de certa forma, o inventor dessa identidade desse grupo. Então, toda história, o narrar-se, né? Quando nós narramos histórias, a gente está falando desse lugar da cultura, do lugar que, na verdade, a gente vai se mostrando, e ao se mostrar nas nossas narrativas, a gente também vai se reinventando, a gente vai se descobrindo e se recriando nessas narrativas. Então, hoje eu queria discutir com vocês alguns aspectos dessa arte da contação de histórias. Primeiro, as histórias são sempre traduções de cultura e humanidade. Elas são, ao mesmo tempo, temporais e atemporais, locais e globais. Se vocês pararem para prestar atenção, vocês vão ver que histórias como, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho ou Os Três Porquinhos, elas existem aí rodando o planeta e elas conseguem agradar e encantar crianças, né, dos lugares mais distintos, de culturas mais distintas. Criança brasileira que nunca viu um lobo. Aliás, a coisa mais parecida com o lobo que a gente tem é o husky siberiano, né? Lobo mesmo, a gente tem o lobo-guará, que não parece com o lobo das histórias. Mas uma criança que nunca viveu na Idade Média, não compartilha daquele universo, mas ela é apaixonada. Você conta a história da Chapeuzinho Vermelho para uma criança em São Gonçalo, no Acre, em Rondônia, no Sul. Eles amam a história, eles amam essa narrativa. A mesma coisa com Os Três Porquinhos. O lobo, né, como figura, como um arquétipo, o lobo como, né, uma representação dessa força incontrolável da natureza, né, ela seduz muito o nosso imaginário e faz com que uma história que tenha sido escrita na década, por idos de 1700,
mas que já rodava o planeta há muito mais tempo, né? Que crianças hoje, ainda hoje, crianças da era da tecnologia, crianças amem a mesma história e peçam, conta de novo, conta de novo, conta de novo. Então, essas histórias são verdadeiras cápsulas de humanidade, né? Então a gente precisa contar. Os contos de fadas, eles têm uma série de questões, com certeza, porque eles têm a sua marca histórica. Eles foram criados, eles narram, né, situações de um determinado tempo histórico, mas existe ali também uma linguagem que é universal, que fala a todo ser humano, que todo ser humano se identifica. Então tem questões nas histórias que estão aí há milhares e milhares de anos, e elas não estão aí há milhares e milhares de anos à toa, elas estão aí porque realmente elas falam e dialogam diretamente com a nossa subjetividade. Elas dialogam com alguma coisa que é mais profunda na gente. As histórias, elas são balsâmicas e terapêuticas. As histórias, elas nos ajudam a curar feridas da alma e elas nos permitem ir com leveza a lugares terríveis. Vocês imaginem, nós estamos aqui, numa noite sem luz, né? Onde as estrelas são absolutamente visíveis, então o céu parece que vai desabar sobre nossa cabeça. A única coisa que nos separa da escuridão é uma fogueirinha. Em torno dessa fogueirinha tem uma escuridão com os barulhinhos. Galhos quebrando, os murmúrios. A gente sabe que em volta da gente tem uma série de animais que são capazes de nos devorar. O medo é grande. A nossa expectativa de vida não passa de uns 30 anos. É duro, é difícil. E só o que nos protege é aquela fogueira. E aí a gente começa a contar histórias. A gente conta histórias das aventuras, das caçadas, dos monstros, dos deuses. A gente inventa narrativas e nós vamos nos alimentando e vivendo esse lugar. No curso eu sempre paro e pergunto nessa hora, por que será que nós contamos histórias? Por que será que numa vida, né, que nos impõe uma realidade tão dura, a gente parava para contar histórias, para ouvir histórias? E aí tem várias respostas, né? Muitas passam pela nossa cabeça. Por que será que a gente conta história? E a gente conta muita história, né? A gente conta, se vocês pararem para observar, a gente vive em torno de novela, série, filme, né? Teatro, livro. O ser humano se alimenta o tempo todo de narrativas. Nós nos narramos, né? Nós encontramos com a vizinha para fazer narrativa da vida do alheio. Então a gente vive de narrativa. O que nos move, né? Nesse primeiro momento, nessa criação dessas histórias? É entretenimento? É para distrair? É para passar o tempo? É porque é divertido? É porque a gente dá vazão à nossa imaginação? Tudo isso e um pouco mais. Mas principalmente a gente conta história porque a gente tem muito medo. Nós temos muito medo. Nós somos uma criatura absolutamente frágil. Nós não temos as maiores garras, nós não temos os maiores dentes, nós não pulamos mais alto, nós não corremos mais rápido, nós não somos mais fortes. Como bicho, nós somos um desastre. Então, nós temos absoluta medo de tudo que nos cerca. E aí, nós inventamos narrativas. E é engraçado que a gente repara que as narrativas que a gente cria são sempre narrativas também terríveis, né? Narrativas em que a gente é devorado por animais selvagens, guerras, angústias. E hoje? Hoje, 80% das séries que passam na televisão, que a gente assiste no Netflix, são ou séries policiais, né, de serial killer que mata as pessoas e corta os pedacinhos, ou são séries, na verdade, de médicos, vivendo tudo esse terror que nós estamos vivendo agora, na verdade, com a pandemia, né? Aquelas doenças que atacam a gente não tem uma resposta. Oh, meu Deus, que médico iluminado vai conseguir nos salvar? E a gente fala disso. Aí fala de guerra, fala de traficante, né? Fala de doenças. Então a gente, na verdade, assiste tudo o que mais
nos machuca, que mais nos causa horror, né? Ser devorado por um tubarão, ser devorado por um cardume de piranhas, ser devorado por um crocodilo imenso, um meteoro cair e acabar com tudo. A gente adora uma catástrofe e a gente vive em torno dessas narrativas. Das menores até as narrativas mais fantásticas, a gente vive em torno dessas narrativas. Por quê? Porque a história me ajuda a trabalhar os meus medos, as minhas angústias. As histórias, ao narrar essas histórias, na verdade, a gente transforma o nosso medo na nossa história, na nossa narrativa. Quando a gente pega o nosso medo e transforma ele na nossa narrativa, a gente, de certa forma, assume o controle, né? Então, por isso que às vezes as crianças ficam, ai meu Deus, socorro, mas elas precisam. Muitas vezes os adultos querem poupar as crianças de viverem determinados sentimentos, né? Determinadas perdas, medos, angústias. Ai, ele vai ter pesadelo. Não faz mal. Isso é o inconsciente dele trabalhando esse medo. Porque ele vai precisar desse corinho, sabe? Dessa resiliência psíquica mais tarde para encarar as florestas escuras reais, para encarar os dragões reais, os monstros reais que existem lá fora. Então as histórias nos ajudam a nos fortalecer nesse lugar, né, psicológico, nesse lugar do autoconhecimento, como é que eu reajo a determinadas situações, a determinadas narrativas, antes que eu precise vivê-las, né? Então as histórias, nesse sentido, elas são balsâmicas e terapêuticas. Balsâmicas porque ao mesmo tempo que elas falam dessas minhas dores, desses meus medos, elas permitem que eu vá me curando, que eu vá me tratando, que eu vá me conhecendo nesse lugar. Então, é muito interessante, mas se a gente pensar isso mesmo, né? A gente se arruma, se perfuma, né? Fala, amor, vamos ao cinema, vamos assistir o quê? Vamos assistir A Culpa é das Estrelas. Uma história de amor entre dois jovens com câncer terminal. Tem uma ideia mais terrível de divertimento? Então não é divertimento. Não é só entretenimento. Ninguém vai ao cinema assistir Tropa de Elite morando no Rio de Janeiro por entretenimento. A gente vai porque a gente precisa trabalhar esse nosso medo, essa nossa angústia. Então as histórias, elas estão aí, não são apenas entretenimento, apenas passatempo e muito menos uma desculpa para a gente ensinar que B com A faz bar. Né? Elas são muito mais do que isso. Elas existem, inclusive as narrativas, elas são anteriores à escrita. Muito antes da gente, na verdade, conceber a escrita, a gente já concebia a narrativa, a história, tá? Então, a história, ela é mais poderosa, ela é mais necessária e ela é anterior, na verdade, à própria produção de escrita, e não vou nem falar de escola, né? A própria produção da narrativa humana, ela é anterior. Então, muito antes de qualquer coisa, a gente tinha essa necessidade de falar dos nossos medos, dos nossos monstros, das nossas angústias, dos lugares mais obscuros da alma humana. Né? Não é à toa, por exemplo, que todo conto de fadas, se vocês prestarem bem atenção, pelo menos muitos deles, né, começam com o pior pesadelo da criança. Qual é o pior pesadelo da criança? Qual seria um pior pesadelo para uma criança? Perder a mãe. Perder a mãe, ficar sem quem me proteja, ficar sem quem cuide de mim. Os contos de fadas, como a Bela e a Fera, Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel, todas elas perdem essa referência familiar. Todas elas acabam sendo separadas da mãe, perdendo a proteção da mãe e sendo jogadas num turbilhão, numa jornada, que é a estrutura do conto de fadas. Todo conto de fadas tem uma estrutura que você está no equilíbrio e aí vem o desequilíbrio para você ser atirado numa jornada, essa é a estrutura de um conto de fadas. Então, a maior parte dos contos de fadas passam por essa questão dessa nossa fragilidade. Meu pior medo, a história começa logo no meu pior pesadelo, perder a minha mãe. Né? Por que a gente conta isso para as crianças? Porque elas precisam encarar esse medo. Elas precisam lidar com esse sentimento. Tá? Então, as histórias são sempre terapêuticas e balsâmicas.
As histórias são sempre ideológicas. Nós nunca vamos fugir disso. Toda história é ideológica. Toda história reflete uma forma de ver e olhar o mundo, reflete uma concepção. Então, mesmo aquelas historinhas mais bestas, mais boba, né? Bolinha jogou a bolinha, o cachorro pimpão, qualquer história, na verdade, ela está refletindo uma determinada concepção de mundo, de criança, né? Então, ideológico, primeiro a gente precisa pensar nessa palavra. O que é ser ideológico? Ideológico é você ter uma visão de mundo, uma concepção. O que é o mundo, o que é o ser humano, como é que o mundo deve ser, não deve ser, né? Uma caixinha, um baú de valores, um baú de crenças, um baú de cultura. Então, é impossível a gente se despir disso, né? Então, quem fala de alguma coisa neutra ou sem ideologia, está falando do que não existe. Porque todo ser humano, ele vai ser marcado por alguma forma de olhar para o mundo, de entender o mundo, de compreender como as coisas são ou deveriam ser. Então, toda história é ideológica, tá? Por quê? Porque elas traduzem uma forma de ver e representar o mundo, né? É claro que muitas histórias, e essas histórias, elas vão ter a marca do seu tempo e da sua cultura. Não é à toa que os contos de fadas europeus, né, eles colocam a mulher num determinado lugar, né, o herói em outro determinado lugar. Eles colocam, por exemplo, o trabalho. Pensa o trabalho. O castigo das princesas era sempre trabalhar, né? Hoje, quando a gente tem que arear o banheiro, né, ficar lá limpando o chão, a gente se sente a gata borralheira, né? Agora, quando você compra um sapato novo, não, aí você se sente a Cinderela, né? Isso é isso que eu sei. Então, na verdade, os contos de fadas, eles vão traduzindo uma determinada concepção de mundo, uma determinada concepção de lugar, né? Então, o que a gente faz? Para de contar porque eles traduzem visões ultrapassadas ou relações ultrapassadas? Não, eu vou continuar contando. Como a gente continua aprendendo sobre a história da humanidade. Eu não vou deixar de contar para o meu aluno o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, porque é absolutamente absurdo e horrível o que aconteceu. Muito pelo contrário, eu acho que muita gente precisaria voltar e estudar o que é a Segunda Guerra Mundial, estudar o que foi a ditadura, estudar para compreender que o ser humano é capaz sim de fazer essas coisas, é capaz sim de pensar esse lugar, que essa ideologia, essa cosmovisão de mundo existe. Agora, eu vou contar e vou pensar sobre elas. E não vou pensar só sobre elas, vou pensar sobre outras narrativas. O problema, muitas vezes, é o empobrecimento. A gente só conta determinado tipo de história. Por quê? Existem outras. Todos os povos da Mesoamérica têm narrativas, têm heróis, têm deuses, têm história. Todos os nossos povos nativos, originais do Brasil, chamados também de índios, né? Eles também possuem histórias, eles também possuem narrativas, e essas narrativas nos levam a compreender o mundo de um outro lugar. Os povos originais da África que vieram para o Brasil também possuem narrativas e também nos levam a compreender o mundo a partir da sua cosmovisão de mundo. Quando eu ofereço isso, quando eu oferto essa multiplicidade de narrativas, aí sim, eu estou permitindo que o meu aluno se forme, né, nesse contexto mais amplo, compreenda o ser humano desse lugar mais amplo e não apenas de um único lugar, que é o europeu, né? Então, na verdade, não é tirar nada, é acrescentar muito mais narrativas, acrescentar muito mais histórias e muito mais visões de mundo. Vou encerrar esse primeiro bloco, de 20 minutos já, né? Convidando a gente a pensar sobre a narrativa do João e o pé de feijão. João, menininho, né? Bobo, vai trocar a vaca, o único bem da família, e ele vai e troca a vaca por feijões mágicos. A mãe fica furiosa, acha ele um bocó de ter trocado a vaca por feijões mágicos, vareja os feijões pela janela. Mas não é que o feijão era mágico mesmo? E aí sobe o imenso pé de feijão que vai dar nas nuvens. E Joãozinho
sobe no pé de feijão, vai às nuvens e lá ele encontra um castelo de um gigante. Nem toda a narrativa explica por que o gigante é mau, mas ele é mau. E aí, em nome dessa suposta maldade do gigante, João rouba a harpa mágica do gigante, rouba a galinha dos ovos de ouro do gigante e no final, João, então, mata o gigante que não estava aceitando de bom grado João roubando as coisas dele. Essa história, por exemplo, é um exemplo de ideologia, né? De visão ideológica. Você conta ela para crianças pequenas e pergunta assim, mas tá certo roubar as coisas do gigante? Ah, mas o gigante era mau. O que o gigante fez para ser mau? Ele desceu e veio na casa do João ou ele estava lá quieto no castelo dele? Não, o gigante estava lá no castelo dele. Então foi João que foi? Foi. Por que o gigante é mau? Ah, mas ele é gigante. Então ser diferente já é o suficiente para a gente atribuir ao outro a maldade, né? Então, isso é muito sério, porque você vai criando realmente uma determinada visão de mundo, vai construindo uma visão de mundo. E se não tiver nenhuma conversa posterior, nunca no meio da história, mas posterior sobre essa narrativa, a narrativa que fica é essa. Quando eu demonizo o outro, quando eu transformo o outro no mal, todas as minhas ações são justificadas, até roubar e matar. Então, gente, o primeiro módulo foi esse. Vocês vão ficar aí pensando sobre isso, tá bom? Sobre as histórias que são traduções de cultura e humanidade, temporais, locais e globais, histórias balsâmicas, histórias terapêuticas e histórias ideológicas. Deixem as perguntinhas aí nos comentários que eu posso comentar e responder as dúvidas, as perguntas, as questões, tá bom? E deixem seu joinha e acompanhem o curso.